Olá! Então, vamos fazer comida em casa. Isto não é profissional, nem nada que se pareça, mas vamos fazer comida. O que eu tinha partilhado no Facebook para quem queria fazer era isto. Era uma lista das coisas que vocês precisavam ter em casa. E não é nada de especial. Aliás, a ideia é que isto seja muito, 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 muito iniciação. Então, nós vamos fazer nasi dengaku, vamos fazer berinjela de estilo japonês e vamos fazer uma versão de agedashi tofu, que é tofu em molho dashi. E depois, se as pessoas quiserem continuar a fazer este tipo de coisas, nós vamos passando para coisas mais complicadas. Só a gente estava a dizer coisas como queremos fazer ramen, ou queremos fazer okonomiyaki, ou people, amores do meu coração. Isso é um nível avançado, está bem? Vamos começar pelas coisas básicas. Já falámos aqui de fazer arroz e selecionar arroz e não sei o quê. Agora vamos fazer as coisinhas que podem servir de acompanhamentos ou de entradas ou do que vocês quiserem. E neste caso, não estava propriamente a pensar nisso, mas neste caso até é vegan, por isso, para os veganos, sejam felizes. O que é que eu vou fazer? Vou buscar os meus ingredientes ao frigorífico. Pega contra a luz. Então, vamos precisar de uma berinjela pequenina. Podem ser, obviamente esta receita é para ser feita com as berinjelas de estilo japonês. São exatamente iguais às nossas berinjelas, mas são mais alongadas, são mais tubulares, digamos assim. Tem a forma aproximada de um pepino, mais ou menos. Mas podem fazer como as nossas berinjelas. A única diferença é que as berinjelas japonesas têm um sabor ligeiramente mais doce, acho eu, menos acre. Mas vocês podem contornar isso escolhendo berinjelas que sejam mais para o pequeno. As maiores tendem a ser menos gostosas, com menos umami. Escolham uma assim para o pequeno, para com uma mão, estão a ver, mais ou menos um palmo. Ou então escolham berinjelas biológicas. As berinjelas biológicas também tendem a ter um sabor mais suave e é mais apropriado para este tipo de receitas japonesas. Há uma série de ingredientes assim, japoneses, que é preciso. Mas eu também não sou apologista de comprar coisas só para ter em casa e depois estragar. Não, acho que o importante é comprar os staples, aquelas coisas que as pessoas têm que ter na cozinha e vão usar sempre, vão gastar sempre. Não há problema nenhum de vocês comprarem que vão gastar. Já pus aqui na versão vídeo para o YouTube, vai aparecer links aqui em cima dos vídeos em que eu vos mostrei o haul, portanto, quando eu comprei as coisas para ter em casa e até comprei já em estado de quarentena, portanto, foi numa caixinha entregue em casa. Se vocês quiserem fazer comida japonesa ou comida asiática em geral, tenham sempre em casa shoyu, que é molho de soja. Não precisa ser desta marca, pode ser a marca que vocês quiserem. Se tiverem tensão alta, escolham um que seja baixo em sódio. A coisa que vocês vão usar sempre, sempre é mirim. Portanto, tenham um mirim também. Podem comprar, sim, coisas deste tamanho, porque vocês vão gastar. E além disso, fica mais barato comprar deste tamanho. Outras coisas como o vinagre de arroz, se quiserem comprar, também tem aqui. Nestas receitas não vamos usar. Porque é que eu digo? Por acaso este tem um autocolante por cima. É da Mizkan, mas tem assim uns autocolantes por cima. Ele tem assim uma cor muito, muito, muito amarelada, dourada, ao contrário dos outros vinagres, e é bastante mais suave. Se quiserem substituir vinagre de arroz por outro vinagre, eu diria usarem um vinagre de cidra. De vinho, não funciona para substituir. Pronto, eu tenho este do frigorífico só para durar mais, mas ele fora do frigorífico também dura. E depois, outros tipos de ingredientes que usam muito na cozinha japonesa é sake é mesmo, sake é culinário. Para além do mirin, que já tem um bocadinho de álcool, mas sake é culinário, mas podem quase sempre substituir por vinho branco ou outro tipo de coisas. Portanto, e o sake tem um preço de venda ao público mais alto, portanto, eu diria que se não querem gastar muito dinheiro no início, não é assim uma coisa essencial para ter. Uh, Há muitas receitas à base de tofu, mas já se encontra tofu branco, fresco, médio, denso, etc. Em muitos supermercados e de muitas maneiras diferentes. Então, é essencialmente sal, óleos, açúcar, arroz. São assim os básicos para vocês começarem a fazer as receitas.
berinjela. O que é que precisam? Precisam de uma berinjela pequena, não precisa ser japonesa, como eu já expliquei. Vou buscar as pastas de miso. Aqui precisam de uma mistura. Precisam da miso que é vermelha e precisam da miso que é branca. Eu já tenho aberta no frigorífico. Por acaso, esta é uma. Agora falo-vos disto. Esta é de uma marca que é a Clear Spring. Não, isto não é patrocinado nem nada, é só porque eu acho que isto é uma boa escolha para vocês. É uma marca que é a marca branca de um outlet de comida japonesa que se chama Japan Center e que tem sede no Reino Unido, mas a Clear Spring, como marca, também está presente em várias lojas diferentes, incluindo em Portugal nas lojas Select Dieta e alguns hipermercados e algumas coisas. Portanto, vocês conseguem coisas desta marca em muitos sítios diferentes, chás, pastas, etc. E normalmente é uma ótima relação qualidade-preço. Portanto, esta é a pasta, vocês têm a pasta de miso, estou aqui a agitar aqui. Vocês têm a pasta de miso chamada vermelha, akamiso, que é assim um castanho avermelhado. Aqui parece quase castanho escuro, mas é um castanho avermelhado, que é feita com o arroz integral obviamente com os grãos da soja e com os elementos de fermentação. E depois vocês têm a pasta de miso feita com cevada, não é? Em que o hidrato de carbono que produz a fermentação é a cevada. E essa fica com uma cor muito mais clara. Vocês podem ver referências às receitas de shiro miso, ou miso branca, ou pasta de miso branca. Ela não é branca, ok? Ela é assim uma cor de areia, é um creme, mas por oposição a esta que é escura, chamou aquela miso branca. Então há muita gente que não sabe interpretar as receitas por causa destas coisitas. Close-up da berinjela, enquanto vou buscar a pasta da miso branca, que não é branca. Gostaram do close-up da berinjela? Isto não é um suporte de câmara muito rápido. Então estão a ver, esta é uma que vou abrir agora, não é? Depois de abrir vou manter no frigorífico, mas isto dura algumas semanas. Mas usa-se imenso em coisas, não se usa só em sopas, ok? A pasta de miso, depois faço mais receitas para vocês verem como é que isto se gasta rápido e é bom. Diferenças substanciais de sabor tem, e aqui nesta receita vai-se ver bem quais são. Vai ser, não sei bem onde é que está, mas é frutos secos do género amêndoas ou nozes, não sei o quê. Já sei onde é que está. Podem utilizar, esta receita diz que por cima se usam sementes de sésamo torradas, mas podem utilizar frutos secos se vocês quiserem, se forem alérgicos ao sésamo, se não tolerarem, etc. Então é isso que vou fazer, vou agarrar em algumas amêndoas, também são biológicas. O processo de partir as amêndoas não foi inteiramente eficiente e, portanto, algumas já estão desfeitas em pedaços, isto foi à martelada, mas eu vou cortar ainda mais as amêndoas, mas assim, grosseiramente. Vocês podem fazer isto com cajus, ou com sementes que eles estiverem disponíveis. E aproveito e falo-vos um bocadinho desta receita, que é a nasso de engaku. Então, o que é esta receita? Esta é uma receita que os componentes da história e de cultura da alimentação também me interessam. E também interessam partilhar aqui. Então, esta receita é uma receita muito interessante. Ela começou a fazer as receitas de engaku. Começaram a ser feitas no Japão por causa da introdução do budismo. Quando o budismo foi introduzido no Japão, como era uma filosofia religiosa que defendia que não se devia matar a vida animal e consumir animais, havia alternativas à carne que estavam previstas na dieta, quer dos monges, quer da população que seguia aqueles preceitos budistas. Então, uma série de receitas de substituição de carne vindas da China e da tradição budista
introduzidas no Japão nessa altura. E inicialmente era feito com tofu, nem era feito com berinjela. Depois, na altura, começou a ser feito mais com berinjela, mas também continua a poder fazer-se com tofu. É baseado num conjunto de procedimentos muito típico na gastronomia da China, é o facto de vocês, no mesmo ingrediente, passarem por vários processos diferentes, ou seja, fritar e depois estufar, ou então fritar e depois cozer e depois grelhar. Estão a perceber, o mesmo ingrediente passa pelos vários processos. É uma coisa que é muito característica na gastronomia chinesa e tem a ver com também as teorias acerca da saúde e da energia do corpo, do indivíduo. Então, neste caso, o que nós vamos fazer à berinjela é vou levemente fritá-la, não é muito fritá-la, muito fritá-la. Eu pessoalmente não gosto de ter as coisas muito com óleo, mas a versão chinesa da receita, por exemplo, faz deep fried da berinjela. As versões japonesas, algumas quase que só grelham com uma pincelada de óleo por cima, outras fritam, há assim variações. Neste caso, depois de se virar ou fritar, é que se vai fazer uma espécie de no forno. Assado, é isso que eu estava a dizer, assado, com os molhos das pastas da miso. E esta coisa dos frutos secos é tudo por cima. Não, nós vamos agarrar a nossa berinjela. Eu vou lavar. Primeiro o ingrediente, neste caso o alimento, para ver onde é que dá mais jeito de cortar. Estão a ver? Se vocês cortarem assim, esta parte vai ficar torta e esta vai ficar direita. Encontrei o ângulo certo para fazer as coisas. Cortem mesmo com tudo. Cortem mesmo com o estame. Estão a ver? Dividimos esta parte também. Depois, como vocês podem ver, então dá um certo jeito vocês verem qual é o sítio de equilíbrio perfeito da berinjela. E depois fazerem aqui um cortezinho, só para ela ficar mais direita. Estão a ver agora quando eu tenho este cortezinho feito, quando eu assento aqui, ela já não avança, fica direito. Fazem mesmo do outro lado, tem qual é o sítio perfeito. E é aqui uma superfície mais estável. Esta receita, a Nacho de Engaku, é uma receita de verão, é uma receita de início de verão, mais exatamente. Essencialmente por causa de um jogo de palavras. É que Dengaku é o nome que se dá às celebrações da plantação do arroz no Japão. Vou ver, cortei. A mesma outra. Então, Dengaku é o nome das celebrações da plantação do arroz. Há uma série de rituais shintoístas que se executam e que incluem, para além do ritual religioso propriamente dito, uma série de danças nos próprios campos de arroz. E é engraçado que depois essas danças de Engaku, depois algumas delas, de algumas regiões do Japão, foram classificadas como património cultural e material e foram depois introduzidas por volta do século XIV, mais ou menos, nas celebrações do Teatro No. No próprio repertório do Teatro No foram introduzidas algumas das danças que originalmente, etnograficamente falando, eram parte do ritual de Engaku da celebração da plantação do arroz e da oração e do pedido de uma colheita abundante e prosperidade, obviamente, para a comunidade. Então agora eu vou pegar nas berinjelas já assim, com estes zigue-zagues, e vou aquecer uma frigideira e pôr um bocadinho de óleo vegetal.
usem um óleo vegetal que não tenha um sabor muito intenso. Portanto, sim, girassol serve, evitem coisas como o óleo de amendoim, por exemplo, esse tem um sabor muito óbvio. Se utilizarem óleo de sésamo, podem utilizar, mas depois não usem as sementes de sésamo por cima, senão o sésamo fica um sabor muito forte e mata o resto dos sabores. Frigideira. Nós queremos que a coisa rápida. Ok, enquanto isto está aqui, vamos preparar a nossa mistura de uma taça. Esta taça pode ser uma destas. Vou ligar do sítio. Eu vou misturando as pastas miso e vou-vos falar mais de como comer em berinjela. Primeiro, qualquer uma das misas, não interessa qual é que põe primeiro. Da vermelha, que eu acho que tem um sabor mais intenso, assim, temos que uma colher de sopa, mas eu quero que ela seja mais rasa. Não quero. Pasta de miso branca. Deixa eu ver se as pessoas estão aqui online. A pasta de miso branca é bastante mais suave, mais adocicada. Não sei. É quase a cor da manteiga de amendoim. Agora vou pôr aqui também um tiquinho, não é preciso porque ele já tem sal, só um tiquinho muito. É mesmo só um tiquinho, olha, é o equivalente a uma colher de café. Eu vou pôr mirim. O mirim eu diria que é o equivalente a 3 colheres de sopa, mais ou menos, embora eu faça a olho. E agora vou misturar isto aqui. Então, por que vocês devem comer berinjela? A berinjela é um ingrediente que é ótimo para a saúde. Os japoneses usam muito e fazem muitas receitas com berinjela, muitas outras gastronomias. A berinjela, só uma berinjela, por exemplo, uma berinjela média, contém 15 a 20% de um nutriente essencial, que é o manganês. Não é de pouca importância. Por exemplo, o manganês é um ingrediente que é essencial para a densidade óssea, sobretudo quando é combinado com o cálcio e com o zinco. E
já agora para combinar, por exemplo, como um brócolis, o couve, ou outro de folha verde escura. E depois, a berinjela também ajuda a regular o nível de açúcar no sangue, precisamente por causa do papel do manganês no nosso corpo. Ou é ótimo para pessoas que tenham a tentar regular o nível de açúcar no sangue, exatamente no pâncreas, e portanto na produção de insulina. Para as mulheres, em particular, também é muito bom, porque tende a ajudar a regular o metabolismo, o vosso metabolismo, a vossa sensação de fome, a maneira como queimam gorduras, a maneira como reagem ao exercício físico, etc. Também é aconselhável. Se quiserem começar a substituir, por exemplo, uma ou duas das vezes em que normalmente comem carne durante a semana, substituírem por uma receita que contenha berinjela ou lentilhas ou outra coisa assim, já ajuda bastante o vosso organismo. Já agora a ecologia também. Então, nós todos os dias a misturar, não é? Aqueles ingredientes todos, simplesmente a fazer uma pasta desta consistência. Vai ser passada depois em cima das berinjelas. Também vou colocar aqui uma pitadinha de açúcar. Já estou a ouvir aqui também. Duas colherzinhas de sobremesa. Deve estar dourada do outro lado. Vamos ver. Já está. Perfeito. No Japão sabem que isto se faz muitas vezes em piqueniques com churrascos, aqueles churrascos portáteis. As pessoas transportam o churrasco ou vão a um camping site ou a um parque. Às vezes é simplesmente um parque. Não podem fazer isto em sítios que não estão registrados para tal. Eles podem ir a um daqueles parques em que eles estão preparados com uma área de piquenique e em que aceitam que as pessoas possam alugar os grelhadores, têm lá disponível para alugar e é barato. 15 anos ao ano, assim, 2,80€, uma coisa barata. Depois alugam os grelhadores e fazem assim, coisas enquanto estão no parque com os amigos. É muito difícil. Vou misturar aqui o açúcar. Agora, esta receita também inclui algum nível de álcool, portanto, vocês colocariam um saquê ou alguma coisa assim. O que eu gosto de fazer, e também foi porque eu lá fiz no Japão, na própria berinjela, depois eu faço mais suave. Aqui sim vou colocar algum tipo de álcool. Eu quero que o álcool evapore logo, eu quero que fique o sabor, mas não o teor alcoólico. Então, eu vou buscar álcool. Agora o que eu tenho em casa não é saquê. Eu vou buscar e já vou. Eu uso whisky, às vezes eu uso whisky, às vezes uso gin, às vezes uso outra coisa assim. Como este gin é biológico, mas não é overwhelming no sabor das especiarias. Tenham cuidado e guardem distância destas coisas. Podem ser registrados.
fazem um piquenique, fazerem uma coisa destas. Isto também acrescenta um sabor fumado à berinjela, ou o que quer que vocês estejam a fazer. E esse tipo de sabor vai aumentar o umami do prato no final. Agora que elas já estão dadas, vou mostrar aqui, estão a ver a cor. O que eu vou fazer é, eu vou transferi-las para uma decadência de inox, mas que possam ir ao forno. Vou ligar o forno. Já o devia ter ligado, está ligado antes, mas pronto, liguei. Então, eu vou transferi-las para esta travessa. Então, eu vou tentar mostrar-vos aqui mais perto. Estão a ver como é que ela já está. Ela abriu quando estava a receber o calor na frigideira. Então ela baixou um bocadinho de volume, até ela já está um bocadinho mushy. E agora, no forno, o que vai fazer é, eu vou barrar aqui por cima aquela pasta e no forno os sabores vão ser completamente absorvidos pela berinjela, porque ela, ao ser grelhada, também secou um bocado. Grelhada, também secou um bocado. Podem utilizar um pincel, se tiverem um pincel para espalhar isto, mas também não é preciso. Muito apologista de cozinhar bem não requer muita coisa. Quer vocês serem criativos com o que têm, complicado, mas até os aparelhos para tudo. É o sabor. E fazer com amor. Não é só na cozinha japonesa, é em muitas gastronomias do mundo. E na própria ocidental também. Esta ideia de a intenção com que se faz as coisas não é só na gastronomia, na verdade é para tudo, mas pronto. Mas a intenção com que se faz as coisas é real. Mas no Japão em particular, eles dizem isto mesmo nos workshops. Tem coisas como pensem nas pessoas para as quais estão a cozinhar enquanto estão a cozinhar esse tipo de coisas. Forno, dado, e absorver aquele saborzinho. E fazer um certo glacê daquela mistura por causa da componente do açúcar. Agora, nesta mesma frigideira, onde a berinjela estive, eu já desliguei, mas ainda está quente. Eu vou pôr as amêndoas. Estão a ver? Águas. De maneira grosseira. Se tiverem um processador, podem pôr um processador. Isto já não tem óleo mesmo só a torrar. Ganhar este nut, este cheirinho. Já se começa a sentir o cheiro fora. Eu vou mexer só para elas torrarem mais uniformemente. Então, o que eu fiz para acompanhar isto? Isto vai bem com o quê? Vocês podem fazer a nassa dengaku, esta berinjela assim, podem fazê-la como entrada, fazê-la como prato principal, com os verdes para terem o máximo final, emparelhem isto com coisas que sejam couves, brócolos, espinafres, folhas verdes. O que eu fiz aqui foi previamente posto a cozer. Esta coisa, eu nem sei como é que isto se chama, sinceramente agora parece, mas é uma espécie de brócolos. Vocês já devem ter cheio, eu tenho que ter com frigorífico, vou-vos mostrar. É a semente dos brócolos. Quase com os rebentos da couve. Estão a ver? Isto vende-se assim. Mas se tiverem brócolos também, é bom. Estes lá está, têm um sabor também um bocadinho
menos acres do que os brócolos. Agora, um truque para vocês que ainda não sabem. Por exemplo, se não gostam, se acham que não gostam de brócolos, ou se têm crianças que não gostam de brócolos, ou isto que é um sucedâneo do brócolo, o que deve acontecer é que eles devem ser só fervidos, tipo 2 ou 3 minutos na água, não mais do que isso. Eles devem estar tenros, eles devem ter que ser mastigados e estaladiços. Se eles estiverem moles, mushy, o sabor altera-se de uma maneira, produz uma enzima que faz com que nós não gostemos daquilo. Portanto, eles têm que vocês ouvem ferver, ouvem a água a ferver e podem desligar logo. Se estiverem habituados a eles muito moles, façam a transição, comecem a cozê-los cada vez menos. Ou simplesmente até podem só grelhá-los. Isto é uma coisa que não precisa de ser muito cozinhada para ser bem processada pelo nosso organismo e ter um máximo de vantagens nutricionais. Eu já os cozi, o que vai acontecer, eu vou escorrer a água na qual se fazem os brócolos ou estes. Normalmente não pode ser aproveitada de forma nada, não funciona bem em sopas, nem em purés, nem nada. Portanto, é bom aproveitar as águas, mas em geral esta não se pode aproveitar. Então vou escorrê-los e enquanto ainda está quente, vou acrescentar uma colherzinha de manteiga de amendoim. Ou se vocês tivessem amendoins cortados, também podia ser. Isso é uma coisa que se faz muito no Japão, por exemplo, também com espinafres. Pôr manteiga de amendoim ou pasta de amendoim nos espinafres. Do ponto de vista da nutrição, o que é que isto acrescenta? Ou seja, se vocês estiverem a consumir mais fibras, se vocês estiverem a consumir uma coisa que tem fibras e uma coisa que tem gordura, o que acontece é que os açúcares que vocês também estão a consumir nessa refeição vão ser menos absorvidos, vão-vos fazer menos mal. E também os hidratos de carbono vão ser menos absorvidos ou vão-vos fazer menos mal. Portanto, se vocês introduzirem em conjunto as fibras destas folhas verdes, os espinafres, os brócolis, não sei o quê, em conjunto com um bocadinho de gordura, que seja uma gordura saudável, como a manteiga de amendoim ou manteiga, se vocês consumirem laticínios, etc., o que vai acontecer é que mesmo que o resto da comida tenha açúcar ou tenha hidrato de carbono, a digestão disso vai ser mais espaçada e, portanto, vocês não vão ter aqueles picos de açúcar dos quais depois têm uma espécie de, como é que se diz, desintoxicação, não é? Ter picos de açúcar e depois a vossa energia sobe muito e depois baixa muito e faz imensamente mal ao vosso pâncreas e à vossa saúde em geral. Portanto, o facto de termos, isso porque as pessoas às vezes assustam-se que as receitas japonesas têm açúcar, açúcar acrescentado, como esta pasta que eu coloquei em cima da berinjela. Está bem, tem açúcar acrescentado e o próprio sake também tem algum açúcar acrescentado, mas em conjunto estamos a tomar estas fibras todas e estamos a tomar a colherzinha da manteiga de amendoim. Portanto, estão a perceber, a refeição como um todo é pensada nutricionalmente de uma maneira que vocês têm o máximo aproveitamento dos nutrientes e um mínimo impacto daquelas coisas que podem não ser tão saudáveis como o açúcar acrescentado na refeição. Então, enquanto ainda está quente. Eu trouxe aqui foi uns pickles que eu fiz. Que há muita gente que também, se calhar depois vou fazer um vídeo só com pickles. Porque há muita gente que também não sabe que é super fácil fazer pickles em casa, quando vocês têm, se tiverem horta ou se tiverem alguém que vos dê ou que vos venda vegetais da horta, melhor. Mas às vezes também é simplesmente porque vêm à venda num bom preço e apetece-vos comprar bastante. Vamos fazer com as coisas. E os pickles é uma ótima maneira de vocês preservarem os vegetais. Portanto, enquanto isto ainda está quente, vou simplesmente misturar aqui dentro um bocadinho de manteiga de amendoim. Vai ficar aqui muito, muito bom. E com o próprio calor dos vegetais vai se misturar. Então, o que é que eu fiz aqui com estes pickles em particular? Eu tinha nabo biológico, nabo de muito boa qualidade. O nabo as pessoas às vezes não sabem como utilizar. O nabo é espetacular. O nabo, rabanete, tudo o que seja dessa família faz super bem. É ótimo para tudo na vossa vida. Mas as pessoas às vezes não gostam de sabor de nabo. Então, o que é que eu fiz?
Este é um nabo grande, ou seja, os nabos pequenos são menos, menos difíceis de comer. Os nabos grandes tendem a ter um sabor mais forte. Portanto, este era um nabo grande. Mesmo assim, os pickles funcionaram perfeitamente. Cru, cortado com alguma espessura. O objetivo é que eu fique vou ver, cortado com alguma espessura. Eu não sei se isto, o barulho não vai passar aqui, mas vão ver? Super, super crocante. A câmara acabou de comer. É marcou. Simplesmente num frasco. Foi reaproveitado num frasco doce. E tem no fundo 2 dentes de alho. Eu coloquei chili em pó, malaguetas em pó, mas podem colocar as malaguetas inteiras ao nível que vocês quiserem. Eu tenho um nível de picante um bocadinho mais alto do normal, mas eu gosto assim. E depois acrescentei mais ou menos 1/4 de vinagre, até utilizei um vinagre de cidra, 2 colheres grandes, 2 colheres de sobremesa de açúcar, talvez 1 colher de chá de sal, ou menos do que isso, e o resto de água. E depois garanti que estava mesmo aqui em cima, em cima, em cima, que é para quando fechar isto ficar em vácuo, e depois virei ao contrário. Portanto, quando abrir a primeira vez, ele fez aquele pouco ter estado em vácuo. Ele só precisa estar fechado em vácuo, literalmente só precisa 1 semana, mas se vocês fizerem 2 semanas, fica melhor. E a partir daí podem consumir os picos assim, cru. É super bom. Posto em cima do arroz branco, simples, mais básico, é do melhor que há e podem acrescentar basicamente em todos os pratos. É uma maneira de... Não se assustem com o facto daquilo ter dentes de alho, não se nota o sabor do alho. O que aquilo faz é ser antibacteriano e preservar preservar o próprio pico durante mais tempo. Agora vou lavar as mãos, que é interessante ver no... Mas ele acha que vai ser o pessoal que precisa de comer outra vez. Estás a convencer o pessoal. Charme. Os meus óculos, entretanto, ficaram cheios de vapor. E se estão tão sujos. Não sei se vou conseguir. Vou utilizar a t-shirt da câmara para limpar. Não sei se vai funcionar. Moderadamente. Então, vamos ver como é que está. Eu vou ver como é que está. Ui, muito bom. Deixa-me agarrar nisto. Exato. Ela está a borbulhar lá dentro. Isso é precisamente. Agora vou tirar. E agora, e lá está, normalmente a parte da receita é com sementes de sésamo, mas tanto faz, vocês podem utilizar.
Vamos falar completamente. Olha, nós aplicamos. Mesmo sangue, vamos buscar aqui o prato. Aqui os meus percebos andaram assim congelados em manteiga de amendoim. Vou fazer uma espécie de caramelo disto. Ainda banda sonora do espetacularmente ela disse, não estrago. Ela está super mole nesta fase, mesmo muito macia. Para mexer, cuidado se não estraga um fruto. Espetáculo! Estou contente, pessoal. Estou muito contente. Pronto. Nasso de engaco em câmara de brócolis com cheira lá. A câmara aprova. É giro porque se vocês. Porque é que eu fiz esta coisa da câmara? Não é só para ser fã. Se vocês a colocarem em cima de qualquer coisa com volume, vão ver, o que vai acontecer é que estes zigue-zagues que eu fiz para ela absorver o molho abrem aqui em cima, não é? Porque ela passa a fazer uma caminha. Portanto, é mais satisfatório visualmente, o que também dá mais apetite às pessoas. E a seguir, porque agora vou pôr a pausa no vídeo, mas a seguir vou fazer o tofu, porque a outra coisa que eu tinha aqui era aqui a fazer a Agedashi tofu, uma versão da Agedashi tofu, portanto, já.